vídeo aqui eu vim dividir com vocês como a lei da atração mudou a minha vida. Eu sou Etienne Rodrigues, pessoal, e aqui, gente, eu vim contar pra vocês um pouco sobre como a lei da atração mudou a minha vida como um todo, a minha forma de olhar a vida, a minha forma de perceber a vida e principalmente, pessoal, a forma que eu entendi que a minha vida, ela não precisa ficar à deriva, que eu não preciso deixar simplesmente a vida me levar, que eu tenho controle, que eu tenho autonomia e que eu posso, através de algumas técnicas e exercícios práticos, eu posso ter o domínio, o controle através do conhecimento da lei da atração. Muito tempo atrás, gente, eu não conhecia a lei da atração e simplesmente aí eu ia deixando a vida me levar. Aconteciam algumas coisas na minha vida que eu pensava assim, que coisa estranha. Por que isso aqui só acontece quando acontece esse outro negócio aqui? E aí eu começava a questionar, a perguntar a algumas pessoas e ninguém sabia me explicar, ninguém conhecia, só falavam assim, ah, é coincidência, ah, isso é uma coincidência, já aconteceu comigo. Por exemplo, teve uma vez que eu perdi, né, um documento. E eu procurei tudo, gente, eu procurei desesperada, agoniada, eu não dormia, eu não comia, porque, pelo menos aqui onde eu moro, né, no Rio de Janeiro, é um sacrifício pra você tirar uma segunda via de um documento, tem que agendar, tem que não sei o quê, aí já aconteceu de eu chegar lá e não conseguir fazer, e ter que voltar, e uma fila imensa, e aquele caos, né, e antes era um pouco pior, né, hoje em dia tá um pouquinho melhor, antigamente não tinha essa facilidade, hoje em dia não, que eu ainda acho meio difícil. E aí, gente, eu fiquei agoniada, porque, caramba, perder um documento é uma dor de cabeça, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que enfrentar a fila. E eu comecei a procurar, e abaixava e olhava debaixo da cama, arrastava os móveis de lugar, sofá, e não achava. Por fim, não achei o documento de jeito nenhum, deixei pra lá e falei, quer saber? Tudo bem, então vou correr atrás de procurar algum lugar pra eu poder fazer a segunda via desse documento. Gente, foi tiro e queda. Foi só eu tirar a intenção daquilo ali. Foi só eu parar de colocar luz sobre aquilo ali. Que um belo dia, como se nada tivesse acontecido, eu estou lá mexendo nas coisas. Quando eu pego um negócio na minha mão e vou olhar, eis o meu documento. O que eu tô querendo dizer com essa história que eu acabei de contar pra vocês? E essa, gente, é somente uma das milhares de histórias que aconteceram na minha vida que as pessoas falam que é coincidência. Todas as vezes que você colocar um sentimento, uma intenção e você não permitir, você colocar uma resistência, você não permitir que as coisas aconteçam naturalmente, automaticamente você está impedindo que aquilo ali aconteça. Vou explicar melhor. As coisas, gente, a vida não adianta contestar, tá? A vida, ela é feita para ser fluida, tá? Você tem que tirar aquele foco ansioso, né? Aquele brilho, aquela luz que você coloca. Vocês já ouviram essa frase com certeza, que aquilo que você mais foca é o que mais cresce, né? E as pessoas estão focando nas coisas erradas. Parar de focar naquilo que você não quer. A gente faz isso, gente, milhões de vezes por segundo. A gente muitas vezes sabe que não deve fazer isso, mas acaba fazendo. Quando você se percebe, opa, já tô fazendo. Ou você tá chateado com alguém, com alguma situação, ou você tá querendo muito uma vaga de emprego, ou você tá querendo uma promoção, qualquer coisa, não importa. O que você faz? Você começa a colocar muito foco, muita luz naquilo que é contrário àquilo que você quer, no negativo. Vou dar outro exemplo aqui pra vocês, gente. Quando eu fazia faculdade, o que acontecia, gente? Mais de 90% da minha turma, na época, era de adolescentes, né? Ou então pessoas muito jovens que acabaram de sair do ensino médio. Claro, não tinha só eu de mais velha ali na época, mas a maioria era mais velha e tinha um ou outro que, inclusive, eram até mais velhos do que eu. Só que nessa época, gente, eu trabalhava, eu fazia academia, eu tinha uma rotina muitíssimo puxada. E eu tava determinada, né, a fazer ali a minha faculdade, era uma faculdade de nutrição na época. E eu pensava o seguinte, eu vou dar o melhor de mim enquanto eu estou aqui, vou estudar, vou prestar atenção, vou anotar e vou aprender e vou sugar tudo que eu puder, né? E vou deixar anotado aí pra quando vierem as provas, né? Que vai ser em cima da matéria que tá sendo explicada aqui. Então assim eu fazia, gente. Eu estudava, prestava atenção, depois eu ia trabalhar, depois eu ia pra academia e tudo mais. Quando chegava o período das provas, eu pegava ali
todas as matérias, né, que eu deveria estudar para poder fazer a prova, ok, dava uma revisada e tudo mais. Só que eu percebia, gente, que mais de 90% da turma, como eu falei, eram de jovens e adolescentes. E eles tinham, a maioria deles, na minha turma, tinham um pavor muito grande, porque a maioria, gente, eram os pais que pagavam a faculdade e essas pessoas tinham que prestar conta, né? Os pais prestam, né? Prestam não, os pais querem saber, né? Como é que tá indo na faculdade, quanto que você tá tirando, por que tá tirando nota ruim, por que tá assim, por que tá assado. E as pessoas simplesmente tinham um gelo, um pavor, um nervosismo. E há muitas dessas pessoas, gente, vou dizer pra vocês, tiravam notas muito ruins na hora das provas. E não é pra me gabar não, gente, mas por eu ter esse desprendimento, apesar de eu querer muito aquilo ali e tudo mais, eu não focava no negativo. Ai, meu Deus, caramba, e se eu não conseguir? E se na hora da prova eu ficar tremendo, ficar com medo? E se na hora da prova sumir tudo na minha mente? E se na hora da prova der um branco, o que eu vou fazer? Eu não pensava nisso. Eu simplesmente estudava, anotava, bananana, eu só fazia, entende? Eu fazia o que tinha que ser feito e ponto final. E na hora da prova, gente, a maioria das minhas notas sempre eram muito boas. A média era 7, né, nessa faculdade que eu fiz. E assim, gente, eu conseguia tirar 8,5, 9, ficava nessa questão aí, simplesmente eu fazendo isso. Ou seja, não sei se vocês já ouviram falar sobre a questão também da lei do menor esforço, que é justamente isso, você deixar a vida fluir, você deixar as coisas serem fluidas. Não é que você não vai fazer nada, como eu falei, a sua vida a partir do momento que você conhece a lei da atração, a sua vida não precisa ficar à deriva, sabe? De esperar que tudo de bom ou tudo de mal aconteça. Você começa a ter controle sobre a sua vida, seus pensamentos, seus sentimentos, vigiar aí um pouco disso para que você tenha mais eventos benéficos do que maléficos, porque tudo isso você entende que você acaba atraindo para você. Aquilo que você bota foco é aquilo que vai crescer e é aquilo que você vai atrair. E olha, não importa se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa ruim. Às vezes você olha e fala assim, caramba, mas essa pessoa é uma pessoa tão ruim de coração. É uma pessoa tão ruim, gente. Essa pessoa, ela maltrata os animais, ela maltrata as pessoas, ela é grosseira, ela é isso e isso. E a vida dela só cresce, a vida dela só prospera. Gente, a lei da atração, ela não vê isso, infelizmente. A lei da atração, ela trabalha com seus pensamentos, seus sentimentos e onde você coloca o foco no lugar certo. Aquilo onde você coloca o foco é aquilo que vai crescer. E muito provavelmente, essa pessoa está colocando foco e energia naquilo que ela quer de bom que aconteça na vida dela. Então, infelizmente, é uma coisa que causa muita confusão, só que é assim. E às vezes você é uma pessoa boa, né? Você batalha, você trata bem os animais, você cuida de todo mundo, você nananana. Só que você foca sempre no negativo, você tá sempre com medo, tá sempre receoso, você não levanta e simplesmente vai fazer o que tem que fazer. Então, é claro, gente, que isso aqui é uma coisa longa, né? Não vai ser um vídeo de poucos minutos que eu vou conseguir destrinchar tudo isso com vocês. Mas uma coisa que eu percebi, gente, que mudou na minha vida foi justamente isso. Eu vigiar os meus pensamentos. Não, eu não consigo vigiar todos os meus pensamentos 24 horas por dia. Até porque eu acho que humanamente isso é impossível, né? Acho que humanamente não tem condição. Pelo menos eu nunca tentei. Mas todas as vezes que eu me percebo colocando muito foco, muito brilho, muita luz, numa situação desagradável, numa coisa ruim que me aconteceu, que está acontecendo, quando eu percebo que eu estou há dias focada naquilo ali, focada, só no lado negativo, esquecendo a gratidão, esquecendo o positivo, caramba, vou mudar a chave. Por quê? Porque hoje em dia eu conheço a lei da atração. É assim que a lei da atração está mudando a minha vida. Porque quando a gente não tem conhecimento, o conhecimento, gente, ele é poder. Quando a gente não tem esse conhecimento, a gente simplesmente acha que tudo e qualquer coisa é fruto do acaso. Ah, foi fruto do acaso. É claro, não vou dizer que 100% não acredito, tá? Que 100% de todas as coisas ruins que te acontecem foi simplesmente você que atraiu tudo de ruim. Não, eu não acredito nisso, tá, gente? Eu sempre dou pra vocês aqui também o meu olhar, até porque tem coisas que são inerentes a mim, por exemplo, algum ente querido que eu amo muito, ele faleceu.
Fui eu que atraí isso? Eu não acredito nisso, sabe? Até porque cada um de nós atrai pra si aquilo que pensa, que sente. A pessoa também pensou, sentiu as coisas dela, tem um propósito de vida dela. Então isso aí é referente a outra pessoa, não tem a ver comigo, tá? Então eu vou atrair de bom ou de ruim pra mim, de acordo com as minhas atitudes, intenções e emoções, tá? Como eu tô falando aqui, esse caso aí do ente querido, né? Esse é um ente muito querido, vai me trazer uma coisa ruim, que eu vou ficar triste, eu vou sofrer, eu vou chorar. É uma coisa ruim que me aconteceu, mas que estava alheia à minha vontade, ao meu foco, à minha percepção das coisas, tá? Eu não tive responsabilidade nisso, tá? É isso que eu quero dizer pra vocês aqui. Então, gente, a lei da atração, ela começou a mudar a minha vida aí. Porque a gente, às vezes, fica muito preso, tá? E recebendo coisas ruins, pensamentos ruins, sentimentos ruins, coisas ruins acontecendo todo o tempo, porque a gente fica focando somente naquilo que é ruim. Tanta coisa boa para você focar. Já começa o seu dia agradecendo. Gente, quantas pessoas não fazem isso? Quantas pessoas? Eu sei que, de repente, a sua vida hoje pode estar um caos. Pode estar igual um emaranhado de fios, né? Igual o fone de ouvido, quando você coloca no bolso, tudo embolado. Mas uma coisa eu vou te falar. Mesmo assim, você tem coisas para você agradecer. Mesmo assim, a gratidão, ela causa, assim, um efeito bola de neve tão grande, porque quanto mais você agradece, mais motivo para agradecer você encontra. E quanto mais você encontra motivos para agradecer, mais você começa a atrair as coisas boas, porque você começa a botar foco somente naquilo que é bom. E foi isso que eu comecei a fazer, tá, gente? E a partir daí, eu comecei a receber mais coisas positivas do que negativas, mais coisas boas do que coisas ruins. É claro que isso não vai fazer com que na minha vida não tenha mais nada de ruim nunca mais, claro que não, né? Mas quando você conhece, você entende, você tem a percepção de que você vigiando os seus pensamentos, os seus sentimentos, você consegue sim ter uma vida melhor, uma vida mais abençoada e uma vida mais plena. Se você também tem a intenção, tá, de melhorar a sua vida, de mudar coisas que estão acontecendo com você hoje, começa a prestar atenção nesses detalhes. Começa a prestar atenção se você está colocando foco, energia e luz no lugar certo. Começa a observar isso, tá? E depois você me conta aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, aquele grande beijo e até os próximos vídeos. E tchau, tchau.